Olá, boa noite. Eu me chamo Cristiano e hoje iniciarei novamente mais uma série de vídeos sobre gnosticismo, sobre a doutrina gnóstica. Como primeiro tema, falarei sobre a iniciação aos estudos gnósticos. Iniciação à gnose. O que é gnosis? Bom, a gnose se divide em alguns aspectos. E o primeiro deles seria o significado do termo. Gnose. Bom, essa palavra ela tem origem grega, da Grécia Antiga. Foi na Grécia Antiga onde ela surgiu, provavelmente na época em que muitos sacerdotes, mestres de todas as religiões que existiam naquele período, reuniram-se e ao mesmo tempo grandes mestres, grandes sábios, e daí surgiu o termo gnose. O significado desse termo traduz-se em conhecimento, é sinônimo de conhecimento, mas não um conhecimento de nível intelectual, de nível apenas físico, mental. É um conhecimento de nível interior, superior. Alguns até dizem que os gregos dividiam o conhecimento humano em dois aspectos: o conhecimento gnóstico e o conhecimento epistêmico, sendo o gnóstico o conhecimento que surge de dentro para fora, aquilo que você aprende por experiência direta, por experimentação. E o conhecimento epistêmico é o conhecimento teórico, conhecimento intelectual, conhecimento em que pode ser estudado, que podemos dizer que é um conhecimento técnico das coisas físicas. E o conhecimento gnóstico é um conhecimento adquirido por experiência de alma, de consciência. É uma verdadeira experiência, é um verdadeiro contato com o nosso ser interior profundo, diretamente. A nossa alma, aquilo que nós temos de mais divino, de mais elevado, de mais superior. Então, gnose é exatamente isso. É experiência, perdão. É experimentação. E esse curso todo vai tratar exatamente sobre esse assunto. Iremos ensinar técnicas, procedimentos, para que possamos experienciar, vivenciar, sentir a presença em nós daquilo que que as religiões em geral chamam de alma. Que para nós, estudantes gnósticos, podemos traduzir com a palavra Deus, pois somos filhos de Deus, então a nossa alma faz parte dele. Sendo assim, somos deuses em potencial. Mais uma coisa, todas as grandes religiões
o cristianismo, o judaísmo que veio antes do cristianismo, o islamismo, as religiões indianas, os Vedas, né? A religião egípcia, a própria religião grega antiga, a mitologia grega, a mitologia romana, enfim, todas essas grandes religiões que surgiram na humanidade em épocas específicas sempre tiveram duas frentes de difusão, duas formas de atingir o ser humano. Uma delas buscava atingir as massas, o grande público, o povo, para dar a esse povo um certo conhecimento sobre Deus, sobre a divindade, sobre o espiritual, sobre o Criador. Porém, esses conhecimentos eram dogmáticos, simbólicos, alegóricos, mas ensinados de forma dogmática, de forma em que as pessoas tinham que apenas crer, orar a esses deuses, a esses heróis de cada povo, de cada religião. Cristo, dentro do cristianismo, é um grande herói religioso. Krishna, dentro das religiões indianas, Hércules, dentro da religião grega, da mitologia grega, e assim por diante. Todas as grandes religiões do passado e do presente sempre criaram os seus heróis mitológicos inspirados em grandes mestres, em homens que atingiram a iluminação, que atingiram a autorrealização mais profunda do seu ser. Mas, como eu disse, o povo apenas recebia um conhecimento limitado, que sempre acaba se tornando dogmas, ou seja, são verdades relativas sobre o Criador ou os criadores do universo, e o povo tem que crer, acreditar, sem ter contato direto com essa força criativa do cosmos e da natureza. E também dentro dessas doutrinas e dessas histórias, dessas lendas, dessas mitologias, introduzia-se códigos morais para que a sociedade conseguisse viver em harmonia, sem conflitos exagerados ao ponto de que a sociedade se desmembrasse. Então o objetivo era manter o povo unido. Isso é tão verdade que todas as grandes nações que existiram no mundo sempre giram em torno de uma crença religiosa. Todos os grandes povos, os egípcios tinham a sua religião, os romanos a sua, a Grécia Antiga a sua, o povo muçulmano também, nós ocidentais, aqui no Brasil e na maioria dos países, o judaísmo e depois o cristianismo. Então, essas religiões mantêm o povo unido
e proporcionando o seu desenvolvimento. Mas de qualquer forma, esse é o objetivo. O primeiro objetivo, a primeira forma de difusão religiosa. Só que a religião tem um segundo aspecto, um aspecto muito mais profundo, em que destina-se a criar homens e mulheres sábios e também homens e mulheres que tenham contato direto com Deus, por assim dizer. Homens e mulheres que consigam enxergar, vivenciar, experimentar a Deus dentro de si, conhecer propriamente o que é alma, o que é consciência, o que é Deus, dentro de si mesmo. Como eu disse antes, nós somos partes de Deus. Imaginemos Deus como uma grande fogueira e os seres humanos e a própria natureza que nos rodeia como chispas, como faíscas dessa grande fogueira. E toda faísca, ela tem a possibilidade de tornar-se uma segunda fogueira, não é mesmo? Então somos faíscas da grande fogueira que é Deus, que é o absoluto, aquilo que criou toda a natureza que conhecemos, tanto a natureza interna, psicológica e corporal, quanto a natureza externa a nós. O nosso planeta, o Sol, a galáxia, enfim, tudo que a gente até hoje pôde conhecer. Então, os sábios que criaram as doutrinas religiosas, quando percebiam que existia no meio da sociedade alguém com inquietudes muito profundas e não se contentava com a simples crença cega aos códigos e histórias religiosas do seu culto em particular, da sua religião em particular, essas pessoas buscavam mais sabedoria. Elas sentiam que algo estava faltando dentro de si. Elas sentem que podem aprender mais. E essas pessoas então buscavam os grandes templos de mistérios e pediam para os mestres e cuidadores desses templos para que ensinassem a elas a ter esse conhecimento mais profundo, a conhecer Deus face a face. Daí essas pessoas acabavam entrando para um círculo seleto de pessoas, um grupo bem menor, muito menor, bem pequeno, onde elas eram então ensinadas a interpretar de forma mais clara todos os símbolos religiosos da sua religião particular. E mais ainda, eram ensinadas a praticarem técnicas específicas as quais proporcionavam o desenvolvimento de poderes, de faculdades, de virtudes paranormais, podemos dizer assim, metafísicas, os quais a gente já ouviu falar de alguma maneira, poderes de clarividência, intuição, clareaudiência, desdobramento astral consciente,
próprio êxtase da meditação, o samadhi ou o satori, que são nomes orientais para o estado mais profundo da meditação, onde o ser humano tem o contato com si mesmo, com Deus que mora dentro de si, com a sua alma, com a sua consciência. Enfim, tudo isso era ensinado para esse aspirante à sabedoria. Só que de lábios a ouvidos de forma secreta. E de posse desse conhecimento, esse cidadão, ao praticar de forma assídua, com muito esmero e dedicação, experiencia, então, aquilo que se denominou gnosis, que é o conhecimento direto, interior e profundo da verdade, do porquê das coisas, do significado mais profundo da natureza nos criar e nos manter nesse plano físico. Enfim, a pessoa consegue atingir aquilo que os mestres chamaram de autorrealização íntima do ser. A iluminação. A gnosis. E é sobre esse conhecimento, são essas técnicas que serão ensinadas nessas videoaulas que irei, pouco a pouco, fazendo. Para que todos aprendam e conheçam aquilo que no passado era ensinado de forma velada, de forma seleta para poucos, agora está sendo permitido que esse conhecimento seja ensinado para muitos, pois o alcance que a internet tem é gigantesca. Mas, de qualquer forma, esse conhecimento acaba continuando sendo para poucos, pois poucos se interessam em buscar o esoterismo profundo, o gnosticismo. A grande maioria da humanidade prefere, então, viver a mecânica do dia a dia, que é simplesmente viver em busca de dinheiro, prazeres, e o espiritual fica em terceiro, quarto, quinto plano, ou, na maioria das vezes hoje em dia, o espiritual já não existe mais. A busca por experiências espirituais, a busca por rituais, por viver, enfim, vocês me entenderam. A população está cada vez mais materialista, cada vez mais pensando apenas em bens materiais e deu. Então é normal
que ainda assim, apesar do conhecimento gnóstico estar sendo difundido de forma aberta, continuará sendo um conhecimento para poucos, pois poucos interessam-se em estudá-lo. Antes, eram as escolas de mistérios que mantinham esse conhecimento e que difundiam esse conhecimento. Vou citar alguns poucos exemplos. Dentro das escolas de teosofia, dentro das escolas Rosacruzes, dentro da antiga maçonaria, dentro das escolas tântricas da Índia, o yoga tântrico, o budismo tântrico, dentro da alquimia dos antigos mestres alquimistas da Idade Média, escolas secretas em que esses alquimistas mantinham e buscavam ensinar para pessoas preparadas. Enfim. E nos anos 1950, então surgiu o movimento gnóstico cristão universal, que foi fundado por uma pessoa chamada Samael Aun Weor, com o intuito de difundir o conhecimento gnóstico mais profundo, que faz o homem se autorrealizar, se iluminar e conhecer a Deus dentro de si e fora também, consequentemente, pois Deus está em tudo e em todos. Só que mais aberta ao público. E desde então, esse movimento tem continuado. Com instituições e também através da internet, que é uma forma de difusão muito grande hoje em dia. E acredito que eu estou cumprindo com esse papel. Divulgar aquilo que de graça eu recebi para que outras pessoas também tenham essa oportunidade de conhecer o que é gnosis, o que é autoconhecimento de verdade. Bom, as práticas gnósticas foram sintetizadas por Samael em 3 fatores fundamentais, que são morrer para os nossos defeitos, morrer para nossas debilidades, para nossas fraquezas, nascer para nossas virtudes, desenvolver a nossa consciência, a nossa alma, e sacrificar-se pela humanidade, que significa o termo sacrifício se desmembra em sacro ofício. Sacro ofício, ofício sagrado de divulgar o conhecimento gnóstico, o conhecimento esotérico, o conhecimento dos 3 fatores de revolução da consciência, de forma desinteressada, gratuita, para todas as pessoas que estejam dispostas a aprender, que estejam com inquietudes em busca
de experienciar a Deus dentro de si mesmo. Ok? Então, por hoje é só. Mais tarde iremos continuar com outros vídeos e iremos detalhando esse conhecimento passo a passo, aos poucos, para que possamos entendê-lo completamente e levá-lo à prática. Então, uma boa noite a todos. Paz inverencial.